Bom dia a todos. Então, hoje a gente finaliza a etapa de palestras, aquelas palestras gravadas. Na sexta, nós teremos uma palestra imperdível sobre blockchain, criptomoeda e contabilidade, conforme pedido de vocês na aula anterior, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre o último tópico, que é de inteligência artificial, ok? Nesse material que está à disposição de vocês, eu coloquei alguns tópicos que nós vamos abordar hoje. Primeiro, é uma curiosidade, que é software escrevendo software. Existe um princípio que foi denominado software writing software, ok? E ele diz que vai chegar um momento que a própria máquina vão escrever os softwares muito melhor que os seres humanos, ok? Isso significa que para a aula de hoje nós temos uma tese. Todos os sistemas de inteligência artificial vão substituir os contadores nas suas funções rotineiras, uma vez que eles conseguem desenvolver atividades mais rápidas e mais precisas que os humanoides. Ok? Então, dentro dessa ideia, nós temos 3 pontos a serem discutidos. A primeira, tenho um material para vocês discutirem, e esse material mostra alguns futuros prováveis, e eu quero saber a opinião de vocês. Segundo, quais são as áreas que serão afetadas na contabilidade e na economia. E terceiro, como deve ser a educação do futuro na contabilidade e no ISEC, ok? E aí tem algumas opiniões de algumas pessoas famosas, como aquele físico, e ele diz que o desenvolvimento completo é o fim da raça humana. O Elon Musk, que é o da Tesla, que expressa a preocupação com ameaças à humanidade. E assim vai outras pessoas. E aqui, dentro dessa tese, eu mostro um fato que foi desenvolvido aí por pesquisadores e foi confirmado também na Inglaterra. Então, nós temos uma tese, temos fatos, e agora nós precisamos confirmar o que a gente chama de garantia do modelo de argumentação de Tolman, se esse fato realmente leva a suportar a nossa tese. Então, tem 3 perguntas para vocês.
até às 8h45. A primeira, qual o cenário desses propostos? A segunda, como a tecnologia afeta o desemprego. E a terceira, como que deveria ser a educação do futuro, o que você mudaria no curso atual. Ok? Então, são essas as três perguntas a serem respondidas durante esse período aí pelos grupos. Lembrando que 8h45 a gente volta, discute, eu chamo alguns grupos, respondem as três perguntas e, se você tem interesse nos pontos, tem que colocar uma pergunta para que a gente possa usar durante o debate. Ok? Então, o que eu tenho que fazer agora? Reunir com um grupo, responder as três perguntas, postar a resposta do grupo até o final da aula e às 8h45 voltar para o debate. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode abrir o mic ou postar no chat. Ok? Obrigado. Professor, é fazer uma pergunta para outra pessoa de outro grupo? Como que é? Pagar esse meio ponto. O meio ponto tem um lugar para postar perguntas. Se você tiver postado em todas as aulas, você ganha até meio ponto na média, ok? Ah, então eu não postei na semana passada, nem adianta postar agora. Você ganha até meio ponto, ok? Se você não postou nada desde o começo do curso, você ainda tem condições de ganhar 0,1, ok? Valeu, professor, obrigado. E não.
Bom, pessoal, vamos voltar à discussão. Então, nós temos algumas perguntas. A primeira delas são 4 possíveis cenários. Seu grupo deve escolher e justificar um deles. Então, a gente começa pelo grupo Vou Trancar o Curso. Tem algum representante presente? Eu estou aqui. Vamos lá, Bruno. Então, vou colocar aqui a otimista, pessimista, pragmático e também em dúvida. Então, o nosso grupo ficou com o pragmático, que a gente acredita que, mesmo com o avanço da tecnologia da inteligência artificial, os humanos ainda vão conseguir dar um passo à frente e usar a tecnologia para avançar bastante. Sendo que a tecnologia não vai ter um tipo de, entre aspas, dominação dos humanos. Mesmo que isso cause um certo desemprego por conta dos avanços tecnológicos, que é uma coisa que acontece, mas ainda assim a gente vai estar um passo à frente. Legal, Bruno. Pessoal da turma, do Treves e companhia, tem alguém presente? Opa, tem sim. E aí, você vai mesmo na mesma linha do Bruno? Sim, a gente também acredita que o mais provável de isso acontecer é esse terceiro cenário de pragmático, onde os seres humanos vão estar utilizando as ferramentas de inteligência artificial de fato como um instrumento para alcançar aí as atividades e melhorar os processos. Essa é a visão do grupo. Beleza, Pedro. Obrigado. Pessoal, alguém tem um cenário diferente do pragmático? Quem tiver algum cenário diferente, por favor, se manifeste escrevendo ou abrindo o microfone. Ou todo mundo acredita no pragmático? Pessoal, por favor, coloque aí no chat aqueles que concordam com esse cenário pragmático, por favor. Só dá um ok aí. Ok, então todo mundo está nesse cenário de pragmático, onde nós teremos o controle aí dessas técnicas de IA e que as pessoas estarão ainda a um passo adiante. Opa, Isabela, vamos lá, por favor. O nosso grupo não colocou o cenário pragmático, a gente colocou o Dalton, porque a gente acredita que, apesar de ter um desenvolvimento da inteligência artificial, a criatividade vai continuar sendo um diferencial entre humanos e máquinas, uma vez que máquinas analisam cenários, reproduzem aspectos que são ensinados,
mas elas não criam nada novo. A criatividade é uma condição humana, então a gente acredita que as máquinas, na verdade, vão auxiliar os seres humanos em vez de tomar o lugar dos humanos, que a gente vai continuar à frente pela criatividade. Então não vai ser uma ameaça ao fim da humanidade, como foi colocado. É interessante a sua abordagem. Eu só vou realçar um aspecto que foi colocado aqui. Em relação a essa parte que você colocou, deixa eu ver aqui onde que eu coloquei, da criatividade. Pelo que eu tenho lido, eles estão desenvolvendo algum indicador de criatividade. E eles perceberam que algum desses indicadores já são atingidos por algumas máquinas. Quando você fala que a criatividade não será atingida pelas máquinas, você quer dizer qualquer nível de criatividade? Bom, não qualquer nível. Você tem a criatividade artística, né? Você tem a criatividade que é simplesmente você mudar um modo, mudar um hábito. E você tem a criatividade, que é a resolução de problemas. Acho que na resolução de problemas, as máquinas já são aí eficientes. Talvez, aí eu não sei, é questão de opinião, talvez, assim, criatividade em problemas do dia a dia, como máquinas, pelo menos até agora a gente não tem robôs andando por aí para sentirem problemas humanos, para resolverem problemas humanos. Então, criar, por exemplo, um novo aparelho para, sei lá, para limpar a casa, para, não sei, para alguma atividade aí humana, talvez essa não, mas a resolução de problemas no sistema, em software, problemas contábeis, aí a máquina já tem essa criatividade. Acho que no âmbito artístico, não sei, não preciso pesquisar mais, mas eu acho que máquina não tem criatividade artística. Legal. O Felipe levantou a mão. Antes de dar a palavra para o Felipe, eu estou aí na tela que o Google fez uma experiência para a máquina desenvolver programas. E, na verdade, requer criatividade também, né? E o sistema gerou um sistema com uma nota 43%, que foi superior ao humano de 39%. E a pergunta é, será que que o computador vai conseguir evoluir nessa área de criatividade? Pode falar. Eu sou do grupo da Isabela e eu acho que eu concordo com ela. Acho que em resolução de problemas a máquina vai ser muito boa porque ela vai rodar muitos números e vai chegar a uma otimização. Então a máquina sempre vai buscar o ótimo segundo algum modelo, segundo os dados que ela tem. Só que, por exemplo, a preferência do consumidor. Vamos supor que um robô vai fazer uma tarefa do dia a dia de um humano. Aí chega lá, tem Nescau e Toddy. Como é que a máquina vai decidir isso? Ela não sabe a preferência do consumidor. Então, assim, só de maneira racional a máquina vai agir, mas ela não vai agir de maneira mais emotiva, assim dizendo, ou qualquer coisa que tenha um toque humano. E na parte da criatividade, da arte, eu acho que o que traz a arte é essa questão humana, do afeto, a questão subjetiva. Então, a máquina, como uma questão objetiva, ela não consegue performar. Então, eu acho que a máquina ela vai ter uma limitação da racionalidade dela e da criação dela a coisas racionais e não a coisas mais emotivas. Legal, Felipe. Isso
nos leva a essa segunda pergunta, né? Como a tecnologia afeta o desemprego, né? Então, quais são essas áreas que vão ser afetadas aí? Esse trabalho mostra alguns efeitos diretos e alguns efeitos indiretos que podem ajudar na sua resposta aí. Mas antes, eu queria aproveitar, enquanto isso, eu vou abrir as perguntas, mas eu queria perguntar aqui para a turma dos 3 mosqueteiros, quais as áreas que vão ser afetadas, ou as áreas que não vão ser afetadas dentro da contabilidade e da economia. O que vocês acham, né? Tem alguém dos 3 mosqueteiros? Bom dia, professor. Meu Deus. Eu acredito que as áreas que serão afetadas primeiro são as áreas que, por exemplo, da contabilidade, o trabalho que um técnico em contabilidade faria vai ser o primeiro trabalho a ser substituído, principalmente porque a característica da inteligência artificial agora é substituir trabalhos mais simples, que não precisam de muita inventividade. Então, no primeiro momento, seriam esses que seriam substituídos tanto da contabilidade quanto da economia. E num cenário otimista, talvez a inteligência artificial conseguiria substituir até os trabalhos mais complexos nessas 2 áreas. O Sael, o Azor diz que fala-se muito no desemprego, né, causado pela tecnologia. E ele pergunta se você acha que a gente pode ter o inverso, que o IA vai ajudar a criar novos empregos dentro da contabilidade e economia. Eu acredito que vai ajudar sim, e também vai incentivar com que o trabalhador que perdeu o emprego em uma área, ele procure se aprimorar e talvez ocupar os cargos que não foram substituídos pela inteligência artificial. Acredito que é benéfico nos 2 pontos. Legal, obrigado, Israel. Pessoal do Mega Lovers, seguindo esse raciocínio, que algumas áreas vão ser beneficiadas e outras não serão beneficiadas e serão extintas. Então, se você fosse sugerir para um grupo de alunos onde que ele deveria seguir? Bom dia, professor. Bom dia, José Arthur. Nós discutimos aqui no grupo e nós chegamos na seguinte conclusão. As máquinas, elas são muito boas para realizar tarefas, para processar dados. O que você pedir para elas fazer, elas fazem. Mas hoje, e eu acredito que não muito em breve, elas não vão saber quais dados processar ou quais atividades realizar. Vai precisar alguém passar a tarefa para ela. Ou seja, os cargos que a gente acredita que o pessoal deva se especializar para não correr o risco de ficar empregado são justamente os tomadores de decisão. Então, os formadores das políticas econômicas, no caso dos economistas, porque a parte de econometria, a parte de fazer cálculo, as máquinas vão fazer muito mais rápido, muito melhor que a gente. Mas qual cálculo e qual problema resolver, vai ainda ter que ter humano. E em contabilidade, de uma maneira semelhante. Como redigir o balanço, qual informação é importante, como melhorar aquele balanço, as máquinas não vão saber fazer. Elas vão saber fazer o balanço só com as informações necessárias e com os dados processados.
Zé Arthur, eu estou lembrando aqui, não sei se vocês chegaram a assistir, um filme que falava, acho que era de beisebol, se eu não me engano. E eles pegaram os números dos jogadores e contratavam em função do desempenho de cada um. Claro que no filme estava tudo certo. Aqueles que eles contrataram, um desempenho bom no passado, acabavam tendo um desempenho melhor no futuro. E eles decidiam não em função do humano, mas do desempenho daquele profissional naquele dia, na semana anterior. Então, me parece um pouquinho alguma coisa futurista que levava em conta só o desempenho, só estatística e mais nada. Você acha que é possível hoje eu contratar ou montar um time, eu escalar só em função da máquina? Isso é possível no futuro? Professor, eu já assisti o filme, vou responder pelo próprio filme. Possível é. É possível as máquinas pegarem as maiores médias, contratarem, ponto. Porém, não necessariamente vai ser a melhor escolha, e é para isso que a gente tem que lutar, em fazer a melhor escolha. No próprio filme, o time não tinha dinheiro, então não podia contratar simplesmente com desempenho, aí chega lá o estagiário e propõe uma nova forma de contratação, uma nova estatística, e de fato eles conseguem ser bem-sucedidos com um orçamento muito abaixo. Então, assim, o papel nosso hoje para não ser desempregado é esse. Porque, e querendo ou não, né, no filme, como o senhor apresentou, eles contratam por desempenho. Alguém chegou para a máquina e falou, ó, contrate o que tiver maior desempenho. Então, assim, é um papel difícil, claro, mas eu acho que se especializando na tomada de decisão, máquina não assume risco. Inteligência artificial não assume risco. Tipo, vai ter que ter um humano assumindo risco pela decisão que ele vai comandar na máquina, etc. O José Arthur, só mais uma pergunta. O Emílio, quais seriam as consequências de um cenário onde as pessoas não se adaptaram à inteligência artificial? Eu não sei se eu entendi muito bem, não se adaptaram, elas simplesmente preferiram não usar, ou não se adaptaram, não souberam se especializar. Isso, Elas... nesse segundo caso. Tá, independente delas saberem usar ou não, professor, eu acredito que a gente vai ter um problema muito sério de desigualdade de renda. Porque você tem, por um lado, os empresários, os investidores que contratam as pessoas, e do outro lado você tem os empregados que ofertam mão de obra. Se as máquinas forem tão boas como nós acreditamos que sejam, os empresários vão optar por comprá-las e vão ter um lucro maior, porque as máquinas são muito boas, fazem menos tempo, têm uma produtividade maior. Então, quem tem dinheiro para investir em máquina, cada vez mais vai ficar rico. Porém, quem não tem e vai ofertar mão de obra, vai ficar cada vez mais pobre. Então, assim, eu acredito num cenário onde o PIB cresça, mas as pessoas estejam mais pobres. E aí a gente tem que começar a pensar em distribuição de renda, em como compensar. Beleza, eu te demito para contratar uma máquina, mas parte do prolabore da máquina vai para você, digamos assim, como se a máquina tivesse. Mas eu acho que vai acontecer isso. Eu acho que, basicamente, o grande efeito vai ser aumento de desigualdade de renda de maneira absurda. E você já pode ver isso com o Elon Musk, com o Bezos, cada vez mais demitindo gente e colocando máquina no lugar. Os caras estão ficando muito ricos, mas quem está sendo demitido, por enquanto, não está sendo compensado de maneira alguma, e aí isso é política pública a ser pensada. É verdade, Zé Arthur. Bem colocado aí, quer dizer, no fundo, as empresas acabam substituindo sem nenhuma responsabilidade social aí, né? Simplesmente descarta a partir do momento que não servir mais. O Guilherme está por aí?
Guilherme Risques. Tô. Ô, Guilherme, você colocou uma pergunta, pode repeti-la aqui? A minha pergunta foi das leis de Asimov, se elas seriam utilizadas ou se dependeria do próprio usuário para colocar as regras que ele quiser. Explica aí para o pessoal que não conhece essa lei. Aqui, as leis de Asimov, que foi feita por um cara chamado Asimov, foi bastante tempo atrás, e basicamente ela fala que a inteligência artificial vai obedecer todas as ordens dos humanos, ela não vai ferir nenhum humano, nem que for por inatividade, e tem mais uma regra que eu não lembro exatamente o que ela era. Mas é também sobre impedir que ela tente ferrar com os humanos também. É tudo sobre deixar o controle na mão do ser humano. E o que você acha? Essa sua pergunta aí, o que você responderia? Eu diria que provavelmente teria os dois. Ela provavelmente teria esse negócio como padrão de fábrica, por exemplo, para garantir que não vai dar merda. E também o usuário poderia colocar extras, se ele quiser, mas com menos prioridade que a do Asimov, para poder, por exemplo, automatizar alguma coisa. Legal. A Isabela colocou as 3 leis aí no chat. Obrigado, Guilherme. Pessoal, e a última pergunta, eu queria perguntar para os inimigos do presencial, o que deveríamos fazer no curso do ESSEC, na contabilidade, na economia, a maneira pela qual nós estamos fazendo vai deixar o aluno preparado para isso, ou deixa como está e a gente muda quando estiver trabalhando? O que poderia ser feito, ou só aguardar e se adaptar quando for necessário? Professor, eu acho que, como tudo que está no mundo, a gente tem que se reinventar, né? Então, na ESSEC, da maneira que está se abordando o curso, eu creio que a gente teria que mudar, colocar aulas presenciais, aulas também gravadas, eu acho que seria interessante. Colocar mais assuntos como esse que o senhor está trazendo para outras áreas. E também retirar uma parte das aulas que são muito teóricas. E aplicar mais também, por exemplo, coisas no Excel, eu acho interessante. E ajudar mais com essas ferramentas que eu acho que vai ser o futuro que a gente está buscando aí. É isso, professor. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Só para a gente finalizar esse tema, eu gostaria de saber se tem alguém que poderia dar uma sugestão aí para que a FEA possa preparar melhor, além daquelas que o Vinícius colocou. Professor, posso falar? Pode, por favor, Isabela. Obrigado. Imagina. Nosso grupo colocou, né, lá no relatório uma tabela com sugestões e críticas. Então, a gente colocou algumas disciplinas, né, do que a gente já vivenciou no curso até agora, de obrigatórias, que poderiam ser melhoradas, quais as possíveis melhorias, e optativas que deveriam ser obrigatórias. Então, tem aí, acho que umas 5, 6 linhas na tabela.
Contabilidade social, por exemplo, uma matéria, né, da economia, que é puramente teórica, onde a gente faz balanço de pagamento. A gente acha que poderia ser feito e ser ensinado a fazer isso no Excel, e para avaliar os alunos, que fosse avaliado a análise dos alunos sobre o desenvolvimento econômico do país que está sendo estudado. Às vezes é um país fictício, às vezes não, mas que poderia ser mudado isso. Cálculo 2 também, por exemplo, o Kentucky, que é um problema terrível de se resolver à mão, tudo bem, a gente tem que aprender a resolver isso à mão, mas poderia ser ensinado a usar ferramentas solver do Excel e ser passado tudo de caso para o aluno. Matemática financeira, a gente tem que aprender a base, como é que faz a fórmulas à mão, mas podia ter um enfoque maior na resolução de problemas no Excel. A introdução à macroeconomia também, a gente acha que poderia ser feito, demonstrado como fazer os gráficos, né, de oferta e demanda no Excel, e também focar na análise. Contabilidade intermediária, que, né, dependendo do docente, nem o Excel é usado, nem considerado, poderia ser considerado sim a resolução de problemas no Excel, uma vez que no trabalho do contador, o que vai ser feito vai ser tudo no Excel ou em outros programas. Então, deveria ser considerado o Excel e análise de desempenho da empresa. Mercado financeiro é a mesma coisa, resolução de problemas e análise de desempenho de títulos e ações. E introdução à probabilidade estatística 2 também deveria ser usado o Excel e estudo de casos de problemas reais. Então, e aí as optativas, né, tem uma de Data Analytics, né, da FES, acho que abriu esse ano, né, no semestre passado, poderia ser obrigatória, introdução ao R para economistas, programação e simulação de modelos econométricos em R, tem uma outra, de outra unidade da USP, computação científica em Python, poderia ser obrigatória, e acho que também é importante comunicação digital e novas mídias, que tem de outra unidade da USP, porque hoje em dia, independente do que você faça, é bom saber se comunicar nas mídias sociais, divulgar seu trabalho e tudo mais. Então, para resumir, a gente acha que deveria ser importante considerar ferramentas como o Excel, principalmente, Power BI, R, Python e os sistemas ERP, que a gente vai ver agora, né? Outros relacionados a Data Analytics, e avaliar os discentes pela resolução de estudos de caso, de propostas, né, de problemas baseados no mundo real. Legal, Isabela. Bacana essas suas contribuições aí. Eu acho que está muito ligado ao que a gente tem discutido, ouvido das pessoas aí, dos ex-colegas. Obrigado. Tem aqui 2 na fila, o Gabriel e depois o Pedro. Gabriel, por favor. Concordo muito, vários desses pontos que a Isabela falou, todo mundo que passa por essas disciplinas sente que, vendo na aplicação real, às vezes a coisa é mais tecnológica para realmente ajudar a facilitar a nossa vida. E uma coisa que eu sinto também, agora dando um passo para trás, é algo que seria também muito interessante, é nivelar os alunos logo que eles entram, porque muita gente entra já sabendo Excel, outras pessoas ao longo da graduação vão aprendendo programação, mas muita gente entra com zero conhecimento de pacote Office e de internet. Então eu acho sempre muito legal estar trazendo todo mundo no mesmo patamar, mostrando todo mundo assim, saindo do primeiro ano com uma noção básica de pacote Office, porque a gente sabe, tanto em contato com entidade ou de colegas, que uma boa parte das pessoas realmente demora um pouco para ter contato com Excel, aprender mesmo. Então, antes seria legal dar esse passo também. Legal, Gabriel, muito importante. Eu tenho discutido com os professores, porque a gente observa realmente alguns alunos que têm mais dificuldade. Então, não basta a gente dar acesso
a outras pessoas, e sim acompanhá-los, dar suporte, o que a USP hoje não faz. Pedro, com você. Aquilo que Vinícius, Isabela e Gabriel trouxeram já abarcam bastante coisa daquilo que eu ia falar, mas só falando então em complementariedade, eu também gostaria de dizer que é realmente muito importante que esse aspecto da análise incorporado dentro das disciplinas como um todo fosse algo mais reforçado, assim, porque de fato, se a gente para pensar em tudo aquilo que a gente, por exemplo, está discutindo nessa disciplina aqui, basicamente aquilo que de fato importa para o futuro, se a gente pensa a longo prazo, é justamente essa análise estratégica, né? E talvez em contraposição com aquilo que o Vinícius trouxe, eu acho que a extrema importância que a base teórica da universidade, né, daquilo que a gente aprende no curso, ela se mantenha, porque é justamente através dela que a gente vai ter um instrumental e as ferramentas para conseguir tomar decisão e conseguir decidir, né, conseguir assumir os riscos, como o José Arthur trouxe na fala dele anterior. E, assim, de forma geral, eu acho que o perfil do novo profissional e como a universidade poderia trazer isso, eu acho que uma das coisas mais ricas que tem dentro da universidade é essa possibilidade de jogar os estudantes para a fronteira do desenvolvimento científico e tecnológico, né? Eu acho que talvez o enfoque cada vez maior no tratamento das informações junto com a tecnologia seja aí um ponto-chave a ser complementarizado, né, a ser complementar a tudo aquilo que já é ensinado e que, de fato, vai estar aí pensando no mundo como ele se desenvolve na contemporaneidade. Mas é isso que eu gostaria de complementar também para a discussão. Legal, Pedro. O Pedro colocou uma coisa muito interessante. Por exemplo, nós vamos aprender Power BI a partir da semana que vem. O meu enfoque não é saber todos os botões. O meu enfoque é na análise dos resultados. Talvez vocês possam falar ao final desse curso que eu não dei todos os botões. E realmente não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente possa analisar. Agora, o que o Pedro falou, eu já observei muito. Eu fiz alguns cursos Power BI e eu verificava que as pessoas estavam preocupadas em fazer um gráfico bonito, mas elas não entendiam o que estava colocando aí. E muitas das pessoas colocavam dados financeiros, etc., mas sem a menor noção do que era. Então, a definição de lucro, muito superficial, etc. Então, eu concordo com o Pedro quando fala que essa base teórica vai diferenciar você, porque você só consegue fazer análise a partir de um suporte teórico. Bom, pessoal, eu acho que a discussão foi muito legal e eu achei uma frase para terminar essa aula, antes de falar o que a gente vai fazer a partir da semana que vem, que o IA não vai substituir os contadores / economistas, mas os contadores e economistas que usarem o IA irão substituir aqueles que não usarem. Então, eu acho que essa é a principal conclusão dessa discussão. A gente precisa ir atrás. Agora, pessoal, qual que é as próximas etapas aí? Na sexta-feira, eu estou trazendo uma pessoa que não é da área de contabilidade, é da área de administração, e ele dá curso de criptomoedas e conhece bem o blockchain, que talvez não tenha ficado muito claro para todo mundo, porque é uma coisa muito complexa. Então, ele vai falar blockchain, criptomoeda e contabilidade. Então, eu espero que com isso a gente faça esse fechamento aí
desse setor ou desse bloco de palestras. Eu queria, a partir de quarta-feira que vem, a gente começa a ir no Power BI, só que eu queria que vocês fizessem o seguinte atividade: 1 minuto, um PowerPoint sobre o impacto dessas todas as ferramentas na profissão. Então, vocês foram convidados para ser a estrela de uma palestra da TED. E vocês têm que mostrar para os outros qual é o impacto e o que eles devem fazer para diminuir o impacto no futuro dessas pessoas. Ou seja, vocês são as estrelas da TED. Um PowerPoint, 1 minuto no máximo, para quarta-feira que vem. As pessoas... Então, com isso, a gente finaliza. Eu queria só aquelas pessoas que não conseguiram instalar o PowerPoint, fiquem aí mais 5 minutinhos, por favor. Obrigado e até sexta na palestra aí de criptomoeda, blockchain e contabilidade. Obrigado a todos, foi uma excelente discussão. Pessoal, existe alguém aí que permaneceu, que gostaria de alguma ajuda para